Meu coração, eu estava meditando em Lucas capítulo 15, versículo 11, texto muito conhecido, parábola do filho pródigo, mas eu não vou me atentar muito no texto em si, mas eu quero que você entenda aquilo que o Senhor quer falar comigo, com você, através desse texto e daquilo que eu vou trazer na meditação desse texto, para que nós possamos crescer no conhecimento, na sabedoria, na graça, para que o Senhor possa nos dirigir mais um ano de 2023 para aquilo que Ele tem para nós nas nossas vidas. Porque nós sonhamos, nós planejamos, mas muitas das vezes esquecemos de acrescentar ou colocar Deus nos nossos sonhos, nos nossos planejamentos. Mas eu creio que nós como igreja, estamos aprendendo que sem Deus nada nós podemos fazer. É verdade, Jesus. Porque se não é a misericórdia, não é a graça dele, nada nós seríamos. Nós não estaríamos aqui hoje. Posso falar isso por mim. Então, que você possa entender. Ele diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 15, versículo 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Amém? Pode tomar o seu assento. Esse é um texto rico. Nós vemos muitos teólogos se aprofundando nesse texto de uma forma com tanta sabedoria, com tanta maestria, que quando nós vamos meditar nesse texto ou trazer de uma forma mais simples para que a igreja entenda aquilo que Deus quer falar a igreja nesta noite ao nosso coração, eu creio que se você pegar de uma forma mais simples, você começa a meditar e começa a imaginar. Jesus começa a trazer algumas parábolas que nós já conhecemos, e aí Jesus traz uma parábola para os seus discípulos, para aquele povo, de um filho pródigo. Jesus começa a explicar que um certo homem tinha seus 2 filhos, como nós lemos aqui. Mas o interessante de tudo isso, e eu entrei nesse texto como se fosse a minha vida, e fiquei me perguntando: aonde que foi que esse jovem errou? Foi em pedir a sua herança? Foi em sair da casa do seu pai e viver de uma forma que ele achava correta? Porque muitas das vezes nós olhamos para esse texto
nós começamos a enxergar um rapaz que tinha tudo. Naquela época, como nós lemos, o pai repartiu aquilo que ele achava que era uma herança dele. Só que quando nós começamos a entender o que é uma herança, é quando um pai ou quando alguém deixa algo para você. Quando aquela pessoa morre, deixa algo para você, aí se torna uma herança. Enquanto isso não acontece, não é uma herança. Se meu pai, que nem no caso que eu tenho meu pai hoje, minha mãe já é falecida, mas meu pai é vivo, nós temos algumas casas, então eu não tenho herança. As casas são do meu pai, que ele ainda está vivo, mas ali ele achou por bem repartir com os irmãos, e cada um tem uma casa. Mas eu não posso considerar ainda como uma herança, porque ainda faz parte do patrimônio do meu pai. Mas nesse texto eu começo a entender que esse jovem, ele se precipitou em querer pedir a sua herança. Primeiro aqui, ele não entendeu o que é ter uma herança. E ele não tinha entendido ainda que ele estava debaixo de uma autoridade. Porque quem mandava ali era o seu pai. Seu pai era quem era dono de tudo. Mas o seu pai poderia ter falado para ele assim: não, você pode ter direito quando eu morrer, mas por enquanto você não tem direito, porque eu ainda sou o dono de tudo, eu estou vivo. Mas não faltou sabedoria o suficiente para o seu pai, mesmo doendo no seu coração, para falar: não, tudo bem, você quer a sua parte? Você acha que você tem direito? Vou repartir com você, seu irmão. O pai pega e reparte. Sua parte é essa, a do seu irmão é essa. E ali ele, não achando o suficiente, ele achou que não estava do seu agrado, ele achou que aquilo que ele estava vivendo debaixo de uma autoridade de pai, de uma pessoa que tinha mais sabedoria do que ele, que tinha mais vivência do que ele na vida, no ramo que ele estava vivendo, ele falou: não, eu vou embora, meu pai. Eu quero que o senhor venda, ou vou vender a minha parte, vou pegar o meu dinheiro e vou viver a minha vida. Vou sair da casa do senhor e vou viver a minha vida. E aí é onde que eu começo a olhar para esse texto e vejo que muitas das vezes o que nos falta, o que tem faltado para esse jovem, ou o que faltou para esse jovem, foi sabedoria. Porque muitas das vezes o que tem faltado para as pessoas são sabedoria para poder viver no seu dia a dia, para viver nos dias maus como nos dias bons. Porque muitas das vezes a pessoa tem tudo e acha que é pouco ainda. A pessoa não tem faltado, Deus não tem deixado faltar nada, Deus tem soprado o fôlego de vida, Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia, Deus tem cuidado nos mínimos detalhes, porque Deus não tem deixado faltar uma veste para você vestir, você tem uma escola boa, você tem um lar bom, por mais que é ruim muitas das vezes o seu trabalho, mas você está trabalhando. Mas nós muitas das vezes, com a nossa arrogância, com a nossa soberba, porque isso é do ser humano, com a nossa altivez, achamos que nada está bom, porque nos falta sabedoria, porque nos falta entendimento. Eu poderia estar num patamar melhor? Sim, de repente você poderia até estar num patamar melhor, mas para você chegar num patamar melhor, tem um processo. E para você passar no processo requer sabedoria, porque muitas das vezes só a sua inteligência humana não é o suficiente para você passar por esses processos. Para você alcançar aquilo que Deus tem para você, requer sabedoria de Deus. Ou muitas das vezes, para alcançar aquilo que você sonha, daquilo que você almeja lá na frente, um cargo melhor, ou abrir uma empresa, ou um serviço melhor, requer mais de você, requer mais da sua vida, requer que você venha se dedicar mais, venha buscar mais. E isso existe um processo, irmãos. E muitas das vezes esse processo, se eu e você não tivermos sabedoria, nós vamos cair
no meio do caminho. E nós não vamos conseguir alcançar aquilo que nós almejamos, ou aquilo que Deus tem para nós. Porque muitas das vezes nós queremos lutar com as nossas próprias forças, nós queremos lutar com os nossos próprios punhos. Vai chegar um momento que eu e você vamos nos frustrar. Você entendeu aquilo que Deus está querendo falar comigo e com você? O que faltou para esse jovem foi sabedoria. Era dele. Toda aquela herança era dele e do irmão dele. Mas ele precisava passar por um processo. Ele precisava passar por uma etapa. E o pai dele estava ensinando ele a forma correta de administrar aquilo que eles tinham, para que quando o pai dele não estivesse mais próximo deles, eles soubessem administrar, eles tivessem sabedoria para não acontecer o que aconteceu. Ele achou que era um espertão, ele achou que ali, ele vivendo longe do pai, ele iria se dar bem. E nós vemos que muitos de nós se frustram na nossa caminhada cristã, ou na nossa caminhada, porque nós achamos que nós somos, espertos demais, ou com sabedoria suficiente para dirigir as nossas próprias vidas. E aí muitas das vezes nós damos um passo maior do que a nossa perna, e aí nós caímos, e aí o processo é doloroso. Ao invés de você avançar, você vai retroceder. E aí vai dificultar aquilo que Deus tem para mim e para você. A promessa que Deus fez para mim e para você, somos nós que dificultamos de alcançar. Não é Deus, não é Satanás, porque Satanás não tem poder sobre a mim e sobre a tua vida. Porque quem dirige a nossa vida, quem controla a nossa vida é Deus. Você não aceitou Ele como seu Senhor e Salvador? Mas o único inimigo que impede somos nós mesmos. Porque nós queremos lutar com as nossas próprias forças. Nós queremos lutar com algo que nós não vamos conseguir. Por mais que eu e você, por mais que nós somos dirigidos por Deus, mas o inimigo, ele tem a sua maneira sutil de trabalhar para confundir a voz que está soprando no seu ouvido. É, Jesus. Como Gabriel falou aqui, é lindo esse texto de José. Meu Deus. Como nós vemos José passar por esse processo, até ele ser governador do Egito, vão se levantar pessoas querendo te derrubar. Meu Deus. Vão se levantar pessoas com a sua altivez, falando que você não vale nada, que você é isso, que você é aquilo outro. São as vozes que vai soprar no seu ouvido, e aí vai caber a mim e a você termos sabedoria o suficiente para entender que essa voz não vem de Deus. Aleluia. Meu Deus. E aí quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para a vida de José, aí eu me lembro de Provérbios. Quando nós olhamos para a vida o livro de Provérbios, olha só, Provérbios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para as fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Entendimento de quem? De Deus. Não é o teu, não é o meu, é o entendimento de Deus. Meu Deus. Olha só, e se clamares por entendimento e por inteligência alcançares a tua voz, se como prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esse texto e nós começamos a olhar para esse jovem, o que faltou para ele foi sabedoria. O que faltou para ele não
foi não dar ouvidos para outras vozes. Porque você acha que quando você está próximo de alcançar aquilo que Deus tem para você, sempre se levanta uma barreira? Já parou para analisar isso? Quando você está próximo de alcançar aquilo que Deus tem para a igreja, você percebeu que entra um reboliço, entra algo diferente, começa a soprar algumas vozes que você não vai conseguir, que você não é capaz. Mas se você não estiver alicerçado na palavra de Deus, se você não estiver, como eu gosto de falar, se você não estiver mergulhado na presença de Deus, essas outras vozes, ela vai deixar a voz de Deus muito silenciosa e você não vai conseguir entender aquilo que Deus tem para você. Porque muitas das vezes Deus está falando, e nós ficamos nos perguntando: quem é? Será que é Deus? Você já se parou para ver? Às vezes Deus fala: ó, não vai por esse caminho, vai por esse. Aí você fica com aquela dúvida no seu coração: será que é Deus? Irmãos, aquele que é dirigido pelo Espírito ouve a voz do Espírito. Aleluia. Aquele que é dirigido pela carne vai ouvir a voz da carne. Então, se você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, não vai ter dúvida em você. Por mais que se levante, você sabe que é Deus falando ao seu ouvido. Porque quando Samuel, mesmo jovem, naquele quarto, é visitado por Deus, e Deus começa a falar com Samuel, ele não tinha ainda um relacionamento com Deus. Ele não tinha um relacionamento íntimo com Deus, porque ele não tinha entendido, ele não conhecia a voz de Deus ainda. E aí quando Deus entra naquele quarto e fala: Samuel, eita que voz bonita, hein? Samuel. Ele fala: meu Senhor está me chamando. Ele vai até Eli: fala, meu Senhor. E aí Eli simplesmente: não, eu não te chamei, seu irmão. Ele volta para a sua cama dormir. E ali ele começa a cochilar de novo. De novo Deus fala: Samuel, Samuel. E aí ele volta: pois não, meu Senhor, me chamou? Aí ele falou: não, eu não te chamei, meu jovem. Vai descansar, vai. Ele volta de novo. Olha como Deus é, irmão. Como Deus é lindo e maravilhoso. Mais uma vez ele volta. Quando ele coloca a cabeça do travesseiro, começa a cochilar, Deus mais uma vez sopra ao seu ouvido: Samuel, Samuel. E aí quando ele volta a Eli, aí ele já tinha entendido: ei, meu jovem, quando essa voz outra vez falar com você, fale assim: eis-me aqui, teu servo te ouve. Ele já tinha entendido que Deus estava querendo se relacionar com Samuel. Meu Deus. Muitas das vezes Deus quer se relacionar comigo e com você, e nós não estamos escutando a voz de Deus. Sabe por que nós não estamos escutando a voz de Deus? Porque tem outras coisas ao nosso derredor, são as coisas cotidianas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, que impedem eu e você de escutar a voz de Deus. É, Jesus, meu Deus. Aleluia. E isso tarda aquilo que Deus tem para nós. Meu Deus. Isso dificulta nós ouvirmos a voz de Deus. Para que você entenda, irmão, esse jovem, ele poderia falar assim: eu estou debaixo da autoridade do meu pai, eu tenho tudo, meu pai tem essas fazendas, os seus servos comem do bom e do melhor. Isso ele deveria ter tido como referência. Só que para muitos isso ainda é muito pouco, como foi para eles. Não é assim comigo e com você? Nós reclamamos de tudo. Você reclama. Se está chovendo, você reclama. Se está sol, você reclama. Se está frio, você reclama. Se você está trabalhando, você reclama. Se você está desempregado, isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Mas de que forma que ele mudou isso? Deixando Deus entrar no meio do teu coração, deixando ser guiado pela palavra de Deus, deixando ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e de você. Se não habita, deveria habitar. Porque quando nós somos direcionados por Ele, irmão, nós sabemos que por mais que se levante a dificuldade, os problemas,
Deus sempre nos dá sabedoria e abre uma porta onde não tem porta. Deus sempre nos direciona para o caminho certo. E aí eu volto para Provérbios de novo, capítulo 3, diz assim: ó, filho meu, não esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. E acharás graças e bom entendimento, no versículo 4, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não distrigue no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Mas é difícil muitas das vezes nós vivermos assim, mesmo estando dentro da igreja. Sabe por quê? Nós oramos para Deus e achamos que Deus é como se fosse fast food, né? Que chega rápido no drive, você passa e já. Você ora para Deus e já quer que Deus já traga. Mas aqui é um processo. Se Deus te trouxe até aqui, você está no caminho certo, você está passando por um processo. E esse jovem estava passando por um processo, só que ele não tinha entendido. Só que muitos de nós estamos passando por um processo debaixo da mão de Deus, que é Ele quem cuida de nós. Mas muitos não querem passar por esse processo debaixo da mão de Deus, e quer passar o processo longe da mão de Deus. E é pior. É pior porque quando você chega no fundo do poço, você vai entender igual esse jovem. Eu estava na casa do meu pai, e lá até os seus servos comia do bom e do melhor. Eu estava debaixo da presença de Deus. Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia, por mais que luta eu tivesse, por maior que fosse o tamanho da minha luta. Deus nunca deixou faltar nada para mim. Mas nós queremos sempre mais. Nós queremos alcançar algo que muitas das vezes não é para mim, não é para você. Nós queremos buscar algo que Deus não sonhou para mim e para você. Porque se Deus sonha algo para mim e para você, Ele confirma no meu e no teu coração. As bênçãos de Deus, elas não acrescentam dor, irmãos. As bênçãos de Deus, ela traz alegria. E muitas das vezes nós queremos alcançar algo que Deus não tem para nós. E aí nós nos entristecemos, nós nos revoltamos, como se Deus fosse um culpado. Meu Deus. Como se Deus tivesse mandado eu e você andar por um caminho que não foi Deus. Deus fala para mim e para você nesta noite: volta na onde caíste, porque eu quero te guiar novamente. O Deus está falando, sabe o que Deus está falando? Se você andar debaixo da minha palavra, se você buscar a minha sabedoria, se você buscar o meu entendimento, você vai alcançar. Alcançar o quê? Ele só prometeu uma coisa para mim e para você: a salvação. Meu Deus. Deus te prometeu carro? Deus te prometeu casa? Isso é consequência do nosso trabalho debaixo da graça de Deus e buscando sabedoria de Deus. Porque se Ele não nos fortalecer, se Ele não nos dar sabedoria, por que, Renato, você fala sabedoria assim? Porque adianta você ser rico? Que adianta você ganhar 20 mil e não saber administrar os seus 20 mil? Que adianta você ser um homem rico e ser um homem soberbo? Você acha que Deus está nisso? Primeiramente nós precisamos pedir: Senhor, me ensina a administrar o que eu tenho. Me ensina, me dá um coração inclinado para que a Tua palavra more no meu coração e eu possa ser direcionado por ela, para que eu possa ser guiado pelos Teus mandamentos, para que eu possa ser guiado por Ti. Isso eu estou falando com crente, tá, irmão? Estou falando com pessoas do mundo, não. Mas aí você pode se perguntar: mas por que pessoas do mundo são ricas? Porque se dedicaram,
Porque estudaram, porque também souberam administrar aquilo que ganharam. Mas muitas das vezes nós ganhamos um X e queremos gastar 2x. E aí depois nós colocamos a culpa em Deus. Por que esse jovem gastou tudo? Porque ele não aprendeu com o pai dele. Porque todo o seu tempo que ele passou debaixo da autoridade do pai dele não foi suficiente para aprender com o pai dele a administrar. Uma coisa é certa, irmão. Se você souber administrar aquilo que você tem hoje, é mais um passo que você está dando para que Deus te coloque em algo maior. Se você souber administrar o pouco que você está recebendo hoje, é mais um passo que Deus está te dando para você crescer na sua vida profissional. Mas não, muitas das vezes nós queremos avançar sem Deus ter mandado avançar. Eu tenho orado já faz uns tempos, eu tenho uma promessa, mas eu sei que muitas das vezes o que tarda a minha promessa sou eu mesmo. Não é minha esposa, não é meu cunhado, não é minha cunhada, não é meu filho, sou eu mesmo. Eu ganho mal, não ganho mal, mas eu poderia estar com a minha oficina hoje já, porque eu recebi uma promessa lá atrás. Eu creio. Saiu da boca para fora do profeta? Eu não creio, porque não foi uma só pessoa que falou. Eu creio que é Deus falando no meu coração, mas eu sei que eu também preciso passar por um processo. Como é que eu posso abrir uma oficina se eu não souber lidar com o público? Se eu não souber lidar com pessoas ao meu redor? Se eu não souber ouvir a voz de Deus para investir no tempo certo, no momento certo, na hora certa? Muitas das vezes nós ficamos nos perguntando: mas tem tanta gente rica que não é cristã. Mas essa pessoa, ela passou por um processo. Por que tem pobre que muitas das vezes fica rico? E até hoje é rico? E por que tem rico que fica pobre? Falta de sabedoria. Não é sabedoria humana, é sabedoria de Deus. E só quem pode dar é Deus. E nós temos esse privilégio. Nós temos, sabe, essa oportunidade. Enquanto o Senhor não voltar, nós temos essa oportunidade de buscar mais de Deus. E Deus tem para derramar sobre mim e sobre a tua vida. Mas nós achamos que está bom. Nós não mergulhamos mais na presença de Deus. Sabe, nós não nos aprofundamos mais naquilo que Deus tem para nós. E como é que eu posso me aprofundar mais? É meditando nas Escrituras. É Ele crescendo e eu diminuindo. Eu e você, nós não vamos a lugar nenhum se Deus não estiver comigo e com você. Nós não vamos passar, sabe, do raso. Mas muitas das vezes o que falta em mim, em você, é largar essa nossa altivez de muitas das vezes querer pegar atalhos. E os atalhos é o que derruba muita gente. Deus está falando: vai por aqui, ó. Vai por aqui. Não ouça a voz que nem pega atalho. Vai aqui direto. Só pare quando eu falar. Mas muitos de nós encontramos atalho no meio do caminho e queremos encurtar nossa caminhada. Só que quando nós fazemos isso, nós não estamos dando mais ouvido à voz de Deus. Esse jovem, ele deixou de escutar a voz do pai dele. Você acha que o pai dele falou: não vai, filho, não vai, fique aqui? Você acha que o pai não ficou triste? Sabendo que seu filho ia sair de um mundo que ele não conhecia, sabendo que ele ia para um lugar que iam ter pessoas que iriam se aproveitar dele.
que ia ter pessoas que ele não conhecia, que ia querer tomar tudo porque ele já tinha experiência. Por isso que muitas das vezes, você prestou atenção, aqueles que são pai, quando você fala do seu filho assim, filho, não vai por este lugar, eles fecham a cara, não vai para essa festa, eu sei o que tem lá, eu sei, mas é no seu tempo, meu tempo era diferente, não é assim que eles fazem? O jovem de hoje não é assim? Aí quando acontece, eu não te falei? E aí a misericórdia de Deus ainda visita, por quê? Porque o Pai está intercedendo, o Pai está orando, o Pai está clamando, Senhor, guarda o meu filho, Senhor, eu falei com ele, eu expliquei para ele, Senhor, mas guarda ele onde ele estiver, Senhor, ele é cabeça dura, Senhor. E a misericórdia de Deus, não porque os pais são melhor, não, é porque a misericórdia de Deus alcançou a vida desse jovem, que poderia ter perdido a sua vida. Quantos livramentos Deus deu para nós? Quantos livramentos Deus dá para os nossos filhos? Porque muitas das vezes eles não querem escutar os nossos conselhos, mas preferem escutar o conselho do amigo A, do amigo B, do irmão A, do irmão B. Mas o maior conselho é o do Pai Celestial. O maior conselho que nós precisamos ouvir é a voz de Deus. É aquilo que está sufocando a voz de Deus nessa noite. Venha cair por terra em nome do teu filho Cristo. Aquilo que está sufocando a voz de Deus sobre a tua vida, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que você possa trilhar o caminho de Deus, que você possa voltar a ouvir a voz de Deus, mas claramente, que Ele possa trazer ao teu coração sabedoria e entendimento. Mas para que Ele venha fazer isso, você precisa buscar mais de Deus, você precisa clamar mais de Deus. E aí eu estava escutando uma ilustração de um pastor, que é interessante, irmão. Eu não lembro o nome dele. Diz assim a ilustração: um homem e uma jovem resolveram se casar. Preste bem atenção. Resolveram se casar e ali se casaram. Eles viviam numa cidadezinha pequena, que não tinha muitos recursos. E aí o rapaz falou assim, depois do casamento: eu vou para a cidade grande para poder angariar recursos, ganhar dinheiro, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa construir uma vida melhor. E ali a sua esposa, mesmo sem aceitar, ela falou: não, tudo bem. E ele pegou e foi, montou no seu cavalo e foi para a cidade grande. Chegando na cidade grande, ele encontrou um homem sábio, um homem com muito dinheiro. E aí esse homem lhe ofereceu um serviço, que ele foi procurar o serviço com esse homem, e logo de imediato ele arrumou o serviço. É lindo. E aí ele começou a trabalhar e ele fala para o seu senhor, para o seu patrão: não precisa me pagar, ajunte tudo com você, porque quando eu resolver ir embora, você me pague tudo, para que eu possa cuidar da minha esposa, da minha família, para que eu possa ter uma vida melhor, da onde eu vim. E aí esse homem trabalhou por 18 anos, e aí ele resolve ir embora. Irmão, 18 anos é 18 anos, não é 18 dias. E ali ele honrou com o seu compromisso. Só que ele aprendeu muito com o seu senhor. Era um homem sábio. Ele não era rico à toa. Ele era rico porque ele tinha uma sabedoria fora do normal. E aí ele falou para o seu senhor: ó, já deu, preciso ir embora, preciso cuidar da minha família, rever a minha família, faz muito tempo. Quero que o senhor me pague. E aí a família do seu patrão começa a chorar, porque tinha adquirido um afeto, uma amizade. E aí o seu senhor chama ele e fala assim: tudo bem, está aqui o seu dinheiro, mas eu vou
3 conselhos. Aí você escolhe entre os 3 conselhos ou o dinheiro que eu tenho para te dar. Um dos conselhos eu até gravei aqui: nunca pegue atalhos. Segundo conselho: nunca se envolva na vida dos outros. Terceiro conselho: não seja precipitado. Aí ele parou, refletiu, analisou. Ele falou assim: pera, esse homem é muito rico, ele é sábio. Se ele é rico e sábio, está me dando esse conselho, é porque algo diferente tem. Ele falou: tudo bem, não quero dinheiro. Só que o homem falou para ele: quando você for embora, não pegue atalhos, nunca se envolva na vida dos outros, não seja precipitado. Ele falou: tudo bem, eu vou seguir os seus conselhos e vou embora. Aí você pode parar para pensar: peraí, que homem tolo? Que sabedoria há disso? Receber conselhos. Você trabalhou 18 anos de graça? Para muitos, se parar para analisar, como é que você vai chegar na sua esposa, na sua família e falar: não trouxe dinheiro, só trouxe conselhos? O que a sua esposa vai falar? O que o seu marido vai falar? Você ficou louco? Está usando algum tipo de negócio diferente? Se você parar para analisar os olhos humanos, sim. E aí ele segue o seu caminho. E na sua caminhada, ele encontra algum rapaz e fala para ele assim: para onde você está indo? Vou só simbolizar aqui. Eu estou indo para o Paraná. Você está indo para o Paraná? Nossa, mas isso vai demorar 3 dias por esse caminho. Por que você não corta por aqui? Você vai economizar 1 dia. Aí ele parou, analisou: 1 dia eu vou chegar mais rápido, vou rever minha esposa. Verdade. E aí ele cortou o caminho. Só que quando ele deu alguns passos mais à frente, ele lembrou do conselho do homem sábio: não pegue atalhos. O que ele fez? Imediatamente ele deu a meia volta. Quem ele encontra na saída? O mesmo homem que havia falado para ele: pega atalho. Aí o homem falou assim: o que foi? Você voltou por quê? Não, é porque mesmo indo por aqui não tem problema não. Ele inventou uma história. Aí o homem pegou e virou para ele e falou assim: porque se você fosse por aqui, você iria ser assaltado, iriam tomar o seu cavalo, porque lá na frente existem uns salteadores, pessoas que te roubam. E lá vai ele seguindo o caminho, com o chinelo, vai. Encontrou uma pousada meia deserta, achou de repousar nessa pousada meia deserta. Passou pela recepção, entrou, só que a pousada já dizia: pousada deserta. E ele não se atentou. Entrou no quarto, deitou. No meio da noite ele escuta uma discussão. Ele escuta uma briga, pessoas gritando: socorro, que isso, aqui no outro, uma briga e tal. Daqui a pouco coisas de: vai me matar. Aí ele imediatamente se levantou e colocou a mão na maçaneta. Quando ele ia, algo soprou o seu ouvido e falou: onde você vai? Volte para trás. Olha o segundo conselho: nunca se envolva na vida dos outros. Ele voltou para dormir, mesmo com o barulho. Quando foi de manhã saindo para ir embora, ele passou pela recepção. E aí a recepcionista pegou e falou assim: você não escutou a bagunça que estava acontecendo? Ele falou: escutei. Ela falou assim: mas você não... Ele falou: não, acabei cochilando depois. Aí a moça falou assim: fez bem você.
É por isso que aqui se chama pousada deserta, porque aqui costuma acontecer esse tipo de briga e muitas mortes. E aí segue ele ao seu caminho. Chegando em casa, ele olha de longe com o seu cavalo. Ele vê a sua esposa, depois de 18 anos, abraçado com um homem. E aí ele já enfurecido, né? Porque 18 me trocou, já fui substituído. E ele rapidamente desceu do seu cavalo, já puxou a sua faca e falou: vou. Aí começa a empurrar a esposa: quem é esse homem? Você só esperou eu sair para me trocar, que isso, que aquilo outro. E a esposa: não, se acalma, se acalma. O que você está fazendo? Se acalma. E aí ele se acalmou por um instante. E a esposa fala para ele: sabe quando você saiu daqui? Não deu tempo de te falar, mas eu estava grávida. E esse rapaz que você está vendo é o seu filho. Aí se abraçaram, se beijaram. E o detalhe de tudo isso é que é do homem que ele havia recebido esses 3 conselhos, o último era não ser precipitado. Imagine se ele tivesse lá já chegado e matado o filho e a mulher, sem saber. Então muitas das vezes nós nos precipitamos em coisas que muitas vezes Deus fala para mim e para você: calma o teu coração. Por que andares angustiado? Porque muitas das vezes nós queremos colocar a carroça na frente dos bois. E muitas das vezes nós deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós por causa do quê? Nós queremos pegar atalhos, ou em algum momento nós nos envolvemos em algo que não é para se envolver, ou nós somos precipitados demais. E isso nos impede de alcançar a bênção que Deus tem para nós. E a bênção maior desse homem, que recebeu esse conselho: ah, Renato, mas espera aí, e a parte melhor? A parte melhor é que antes dele sair de lá, o seu Senhor falou para ele: ó, como você vai para longe, leve este pão, mas só abra quando você estiver na sua casa, para você partilhar com a sua esposa. E quando teve todo esse enredo dele encontrar a sua esposa e o seu filho, a esposa falou: como agora nós estamos, eu vou fazer um cafezinho para nós. E ele lembrou do pão que tinha deixado no cavalo que o homem havia dado. Ele espera, foi lá, buscou o pão, e ele sentou na mesa para partilhar com a sua família o café. Quando ele reparte o pão, o dinheiro dos 18 anos que ele trabalhou estava ali para ele. Então muitas das vezes nós deixamos de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Esse jovem deixa de alcançar aquilo que Deus tinha para ele, porque ele foi precipitado, ele tomou atalho, ele escutou, se envolveu por algum momento em vozes que não era para se envolver. Você entendeu que muitas das vezes falta em nós é sabedoria. Muitas das vezes nós estamos perto de ganhar ou receber aquilo que Deus tem para nós, mas nós estamos igual a esses conselhos. Nós estamos querendo pegar atalho, nós queremos dar jeitinho, nós queremos ajudar Deus. Deus não precisa de mim e de você para a ajuda dele. É verdade, Jesus. Porque antes mesmo de eu e você existir, Deus já era. Eita, Jesus. Porque ele fala para Jó: Jó, onde você estava? Quem é você para me questionar? Onde você era, Jó? Eu já era. Aí Moisés fala: Senhor, o que eu falo para esse povo? Fala para esse povo o seguinte, Moisés: eu sou o que sou e basta. Eu sou o que sou e basta. Se esse povo entender que nós vivemos debaixo da graça de Deus, se a igreja entender que nós somos dependentes de Deus, irmão, sem querer pegar atalho, sem se envolver em coisas que Deus não mandou nos envolver, se nós não formos precipitados, nós vamos comer o melhor dessa terra. E o que é o melhor dessa terra? É aquilo que eu e você queremos? Não, é aquilo que Deus tem para mim e para você. Os sonhos de Deus são maiores do que o meu e os seus, irmãos. Os caminhos de Deus é melhor do que o meu e o seu.
Não queira ajudar Deus, não queira dar jeitinho, não seja precipitado. Se você já orou e entregou na mão de Deus, creia que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Mas se um acaso, se você não receber aquilo que Deus prometeu aqui, ou se aquilo que Deus está te prometendo, eu não sei, irmão, é você e Deus. É você e Deus. É Deus, aleluias. Eu sei que o que eu quero receber de Deus é a salvação, irmão. Porque não há galardão melhor do que você ser salvo. Você partilhar daquele grande dia, daquela mesa, ele falou, eu vou preparar morada para vós. Fala para quem? Era para a igreja. Quem é a igreja? É a parede? Vai subir? Não, é eu e você. Mas requer uma caminhada até lá. Até a volta de Cristo requer um processo, requer uma caminhada. E nessa caminhada não tem atalho. Que muitos que quiseram pegar atalho caíram no meio do caminho. Judas foi um desses. Judas quis dar jeitinho, Judas quis pegar atalho. Eita Jesus. Quis fazer coisa que não era não cabia a ele fazer. Porque ele estava caminhando com o Pai. O Pai supria todas as necessidades. Quando foi para pagar imposto, Jesus fala por quê? Vai lá, pega um peixinho lá que eu quero pagar o nosso imposto, não quero ficar devendo nada para ninguém não. Deus não deve nada para mim e para você não, irmão. Quando nós andamos debaixo da potente mão de Deus, é Ele quem cuida de mim e de você. Calma o teu coração, aquieta o teu coração. Eu não sei porque nós andamos precipitados. Nós estamos no começo de 2023, mas que nós precisamos entender que o ano começou, certo? Quando virou 31 no dia 1º, o ano começou. Mas eu te pergunto, você incluiu Deus no seu 2023? Porque está no início. Você convidou Deus para cear com você na sua casa? Você convidou Deus para fazer parte dos seus planos? Você convidou Deus para andar com você na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, aonde você for, no seu táxi, no seu carro, aonde você estiver? Porque ser sábio é isso, é viver debaixo da potente mão de Deus, é viver debaixo daquilo que Deus tem para mim. Isso é sabedoria, irmão. Porque muitas vezes nós achamos que sabedoria é ser reconhecido pelos homens. Não, irmão. O homem vai falar com você. O homem ele é tão soberbo que se você começar a crescer um pouquinho, ele procura um jeito de te derrubar. Meu Deus. Isso não é só as pessoas do mundo não, são os crentes também, viu? Então você toma muito cuidado. Por isso que aqui fala, ó o conselho, nunca se envolva na vida dos outros. Mas você precisa tomar cuidado, nunca se envolver na vida dos outros. Não é de você dar um conselho para a pessoa, é de você não se envolver naquilo que Deus não mandou você se envolver. Porque eu posso vir dar um conselho para você, como pastor, como evangelista, mas eu só posso te dar um conselho mediante aquele. Eu posso te dar um conselho de vida. Olha, eu passei por isso. Não vai por aí não. Pode ser que você não sofra como eu. Você vai sofrer. Vai por aqui, ó. Não é atalho, é aqui debaixo da presença de Deus. Eu aprendi que andando debaixo da presença de Deus, por mais que você ande 2 passos a mais, mas você não vai sofrer dor. Por mais que você sofra dor, é Ele quem cuida de você. É Ele quem te guarda. Se você está esperando algo de Deus, não tome atalho. Sabe? Não seja precipitado. Busque os conselhos de Deus. Eu quero só ler Provérbios 16 aqui com vocês, irmãos. Glória a Deus. Capítulo 22. Não, primeiro eu vou no capítulo 1. Provérbios 16 diz assim, ó, capítulo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos, e serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Vamos pular aqui, 22. O entendimento para aqueles que o possuem é
uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida. O que é uma fonte? O que é uma fonte, irmão? Fonte que jorra água. E essa fonte quem é? Essa fonte é Deus. Olha a instrução que nós estamos recebendo hoje. Meu Deus. Olha, não é uma palavra, é uma palavra de reflexão hoje, para que nós possamos refletir. Quem é que está dirigindo a nossa vida? Meu Deus. Quem é que está nos conduzindo? Olha o 23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Olha o 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas ao seu fim são os caminhos da morte. Olha só. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então tem caminhos que aos nossos olhos vai parecer maravilhoso. Meu Deus. Tem caminho que aos nossos olhos vai acontecer igual esse jovem. Vai ter caminhos, muitas das vezes na minha e na tua vida, até a vida de Cristo, que nós olhando vai ser lindo e maravilhoso. Nossa, eu vou fazer isso porque eu vou crescer, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser um cara conhecido, eu vou... Não, olha aqui. Afins os caminhos da morte, mas os seus fins são caminhos da morte. Vai te levar para longe de Deus. Vai te levar para longe de Deus. Quanto mais longe de Deus você estiver, pior é, porque você não vai conseguir mais escutar a voz de Deus. É a mesma coisa quando nós estamos chegando em Foz do Iguaçu. Não tem aquelas, como é que posso dizer? As cataratas. Quanto mais próximo você está das cataratas, mais alto ela soa o seu ouvido e mais difícil fica de você escutar outras pessoas, não é assim? É a mesma coisa. Quanto mais distante nós estamos de Deus, mais outras vozes vão soprando aos nossos ouvidos e nós vamos deixar de escutar a voz de Deus. Então, tem caminhos que aos nossos olhos vai parecer bom, mas para Deus não é. Olha o 28. O homem perverso levanta a contenda e os difamadores separam os maiores amigos. O que nós precisamos entender aqui, irmãos, é uma coisa só. Se nós precisamos de sabedoria, nós precisamos estar com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, ouvidos abertos para escutar a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós vamos nos encontrar em situações que não vai estar nem o irmão A e nem o irmão B, não vai estar pastor nenhum, só vai estar você e Deus. E aí? E aí eu te pergunto, e aí, como é que faz? Não é difícil? Você já parou para se perguntar? Que nós possamos olhar para essas escrituras, irmão, e ter ela como um Waze no dia de hoje. Como era antigamente, né, era o guia. Porque se você entrar num caminho errado, ela vai abrir os seus olhos e falar: epa, não à direita, à esquerda, segue em frente. Provérbios capítulo 8, no verso 10 diz assim: aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja nada pode comprar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância é o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra.
Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Sabe o que Deus está falando para nós? A mesma coisa que esse jovem não viu, não entendeu. Ele tinha tudo, e ao mesmo tempo não tinha nada. Porque ele achou que tendo riqueza, saindo de perto do pai dele, ele ia viver uma vida linda, bela e maravilhosa. Só que riqueza não compra salvação. Sinto muito em te dizer, riqueza não compra salvação. A tua faculdade não compra salvação. A tua empresa não compra salvação. Não estou dizendo para você que você tem que parar de estudar e buscar o melhor. Pelo contrário, você tem que sim estudar. Você que é jovem, busque conhecimento, faça a faculdade, mas você precisa entender que tem um processo, tem uma meta. Você precisa entender que acima de tudo isso tem um Deus que salva, tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que sopra o fôlego de vida, tem um Deus que te guarda, tem um Deus que te livra. Porque não adianta nada você ter riqueza e não ter a salvação. Não adianta nada você ter riqueza e você não ter um relacionamento com Deus. Não adianta você ter riqueza e não saber se é Deus que fala com você verdadeiramente. Porque muitos, vou te falar, porque gente rica, ela não confia no outro, ela não confia nos funcionários. Por que será? Medo de ser roubado. Você sabia que gente rica, você acha que o seu patrão confia em você? Eu te falo isso porque eu escuto meu patrão falando com os outros patrões. E infelizmente é assim o ser humano. Mas só quem muda isso é Deus, quando você abre o seu coração e deixa Ele morar dentro do seu coração. Porque você sabe que você é cuidado por Ele. As pessoas são gananciosas. É medo de perder o patrimônio. Ela tem medo de perder o patrimônio, mas não tem medo de perder a salvação. Só que ela não entendeu que tudo isso é passageiro. É por isso que Salomão, com tudo que ele tinha, ele só pede para Deus: Deus, me dá sabedoria para administrar tudo que eu tenho. Porque não adianta eu ter riqueza e não ter sabedoria para administrar. Não adianta eu ter uma igreja grande e não saber administrar os membros da minha igreja. Não adianta eu ter 10 igrejas e não saber administrar as pessoas que estão congregando comigo. Não confiar nas pessoas que estão ao meu redor. Sinal que eu não estou sendo dirigido ou cuidado por Deus, ou direcionado pelo Espírito Santo. O que nós precisamos, irmão, é vigiar, pedir sabedoria para Deus, sabe? Não querer pegar atalhos, sabe? Não se envolver em coisas que Deus não mandou nos envolver, sabe? É buscar, não ser precipitado. Porque se Deus está falando isso comigo e com você hoje, é porque Ele tem algo para mim e para você lá na frente. Ele tem algo muito maior preparado para mim e para você. Se você vem buscando sabedoria de Deus nessa noite, receba da parte do Senhor sabedoria. Que Ele possa ter falado ao teu coração. Que Ele possa te direcionar 2023, irmão. Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. A palavra de Deus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Nós não podemos chegar no final de 2023 da mesma forma.
que nós terminamos ou iniciamos 2022 e iniciamos 2023, não. Algo diferente tem que acontecer, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Amém, aleluia. Para que o nome de Deus seja exaltado, irmãos. Porque se o Senhor voltar, Ele vai falar, olhar para mim e para você, vai falar, servo bom e fiel. Aleluia. Guardaste o meu mandamento no teu coração. Soube dar fruto com aquilo que eu entreguei nas suas mãos. Deus entregou algo nas tuas mãos. Não deixe as limitações te parar. Não deixe os problemas falar mais alto do que a voz de Deus, porque os problemas que nós passamos é muito pequeno perto daquilo que Deus tem para nós, irmãos. É verdade. Quando José passou por aquele problema, por mais que ele ficou triste, ele sabia que era Deus que estava cuidando dele. Ele sabia que era Deus que estava fazendo com que ele se fortalecesse para que ele pudesse passar num processo para poder vir E ele nem sabia que ele ia ser. Ele não sabia. Simplesmente ele falou, eis-me aqui. Irmãos, o que dá para olhar para a vida de José é ele mais ou menos falando para Deus, Senhor, faça o teu querer sobre a minha vida. Passou dificuldade, pensou em desistir? Pensou, é ser humano igual eu e você. Você acha que não? Você acha que você ser abandonado, você ser vendido pelos seus irmãos, as pessoas que você mais gosta, você acha que é fácil? Você acha que é fácil viver o Evangelho de Deus? Não, ele não falou para mim, para você que ia ser fácil. Falou? No mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo. A única coisa que ele prometeu para mim e para você, eu estou com você até aquele grande dia. Foi isso que ele prometeu. Então, se você sabe o suficiente, se abrace com essa promessa. Abrace nessa promessa e saiba que Ele é com você até aquele grande dia. Não pegue atalho. Não requer algo que não é seu ainda. Por mais que você ache que você é merecedor, não. Fala, Senhor, no tempo certo, no momento certo, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei o que o Senhor vai fazer. Eu sei que você vai abrir portas onde não tem porta. Eu sei que o Senhor vai mover o coração de Faraó ao meu favor. Eu sei que o Senhor vai me levar a lugares mais profundos para que o teu nome venha a ser glorificado. Não para que você seja honrado, você não falar, eu sou. Não, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque José saiu de lá e foi viver o sobrenatural. E tudo tem um processo, né? Então, que você reflita, que você medite nessa palavra hoje, nessa reflexão que eu trouxe desse homem para você, que eu achei top demais. Porque muitas das vezes nós nos precipitamos, nós queremos pegar atalho, mas Deus nos traz nessa noite para falar o meu e o teu coração. Ande conforme a minha palavra. Não tente dar jeitinho naquilo que eu tenho para você, não. Que você se coloque de pé nessa noite, amém? Aleluia.